país do mundo tem 150 milhões de eleitores e divulga o resultado 2 horas depois, só o Brasil, sem nenhum risco de fraude, salvo a fraude do argumento de que há fraude, porque nós abrimos o código-fonte 1 ano antes para todo mundo examinar. Todos os partidos, Ministério Público, Polícia Federal, observadores internacionais, depois aquilo é lacrado, selado e assinado, e aquele sistema, aquele programa jamais entra online. Ele é inserido em cada urna eletrônica, em cada uma das 500 mil urnas eletrônicas, eram 500 mil, pode ter variado um pouco, por pendrive. Portanto, é um sistema irhackeável, de modo que ele é infraudável e irhackeável, para a gente usar um SIG no bom sentido, finalmente. Portanto, a outra contribuição que, no Brasil, nós demos para o uso da tecnologia no direito e na vida pública em geral, fora a possibilidade que a gente tem hoje de decidir de qualquer lugar do mundo. Eu entro no sistema do Supremo e posso produzir uma decisão, não importa se eu estou no Rio, se eu estou em Brasília, se eu estou em Vassouras ou se eu estou em Londres. Chegamos a esse momento que é a inteligência artificial e o impacto que vai produzir sobre o mundo. Há pouco tempo atrás, há 1 ano e pouco atrás, a Laura e eu participamos de diferentes eventos em que a gente discutia as plataformas digitais. A grande questão do momento era a das plataformas digitais, como regulá-las, e nós ainda não superamos esse problema, que é estabelecer a barreira legítima que separa a liberdade de expressão de cairmos num abismo de ódio, de mentiras, de toxicidade. Nós ainda não conseguimos totalmente superar essa dualidade que hoje se coloca perante todo o mundo, que é a regulação das plataformas digitais, e já estamos lidando com um novo problema potencialmente mais complexo, para bem e para mal, que é a inteligência artificial, que é basicamente, para falar de uma forma simples, são programas de computador que transferem, para computadores capacidades humanas. É basicamente isso que é a inteligência artificial. Essas capacidades incluem a tomada de decisões e incluem habilidades cognitivas diferentes. Um outro ponto muito importante, inclusive para aplicação no judiciário da inteligência artificial, é que a inteligência artificial ela não tem consciência de si própria, ela não tem vontade, ela não tem discernimento do que é certo e errado, não tem discernimento do que é bem ou do que é mal, não tem sequer senso comum. A inteligência artificial, no estágio atual que nós estamos, ela é inteiramente dependente dos dados, das instruções e dos objetivos que são passados para ela pela condição humana, por pessoas humanas. E agora, e especialmente no campo do direito, porque a inteligência artificial é um guarda-chuva que envolve muitas áreas de pesquisa, mas, especialmente no âmbito do judiciário, nós estamos vivendo o impacto da inteligência artificial generativa, que é essa inteligência artificial que tem uma capacidade de comunicação direta, por textos, por fala, por sons, por vídeos, por imagens. Essa é a inteligência artificial que vai impactar de maneira decisiva e de maneira muito relevante as relações no âmbito do judiciário e talvez a vida na Terra de uma maneira geral. Há quem compare o surgimento da inteligência artificial à invenção da impressão por tipos móveis por Gutenberg em 1455 e ao próprio iluminismo. A impressão mudou a capacidade da condição humana se comunicar e o iluminismo mudou completamente a estrutura de pensamento da humanidade. Portanto, há quem compare esse momento da inteligência artificial a esses dois momentos transformadores na difusão do conhecimento e na própria compreensão do papel das pessoas humanas na Terra. Portanto, eu tenho a nítida sensação de que nós estamos vivendo um momento revolucionário
na história da humanidade. Alguma coisa muito grande está acontecendo ou está por acontecer. E aí, a inteligência artificial ela vai se apresentando como potencialmente útil para as áreas mais diversas da vida humana e com muitas potencialidades positivas que eu sempre gosto de destacar. A primeira, e que impacta o direito, é uma capacidade de tomada de decisões em muitas matérias melhor do que a própria condição humana, portanto, um aprimoramento da capacidade de tomada de decisões, por uma razão singela, ela consegue armazenar muito mais informações e processá-las com muito mais velocidade. É uma ferramenta formidável, porque a maneira como se pesquisa precedente hoje no Brasil é muito manual, é muito mecânica. E no Supremo a gente julga tanto que, às vezes, nem os julgamentos de que você participou, você consegue lembrar exatamente qual foi a tese que foi firmada, pelo volume que a gente trabalha. Portanto, essas são as ferramentas que já estão em uso. E logo ali na esquina do tempo, nós vamos ter inteligência artificial realizando a primeira minuta das decisões. Eu acho que aí esse talvez seja, Bandeira, o tópico mais importante de uma regulação cuidadosa, que é a produção por inteligência artificial de minutas de decisão. Eu não tenho nenhum preconceito contra isso, até porque, como eu disse, a inteligência artificial é capaz de armazenar muito mais informação do que o cérebro humano e processá-las com muito mais velocidade. E, portanto, nós não podemos desperdiçar essa ferramenta. Porém, é preciso sempre ter a supervisão humana. Primeiro, porque a inteligência artificial pode alucinar, que é inventar uma solução implausível ou errada, ou se enganar. E segundo, porque a inteligência artificial nunca vai ter a sensibilidade humana para decidir questões. É claro que a inteligência artificial pode ter preconceitos e discriminações como há na sociedade, porque ela é alimentada com dados que estão na sociedade, que pessoas humanas alimentam. Mas aqui é preciso dizer que juízes também têm preconceitos e discriminações. Portanto, essa não é a minha maior preocupação e talvez a gente consiga até ter mais distanciamento crítico com a inteligência artificial. Porém, na vida do direito e da aplicação do direito, é preciso que haja um mínimo de humanidade, um mínimo de empatia, muitas vezes um pouco de compaixão, ou a capacidade de ajustar a norma a algumas circunstâncias fáticas, porque a vida não é uma interpretação mecânica. A vida é mais rica e complexa do que a melhor das teorias e, possivelmente, do que o melhor dos algoritmos. Portanto, você não pode perder a capacidade humana de lidar com os problemas. Eu gosto de exemplificar isso, alguém já terá me ouvido contar, Bandeira, certamente, mas eu gosto de exemplificar isso com um episódio que ocorreu recentemente no casamento da minha filha. E minha filha se casou em setembro do ano passado, a presidente do Supremo era a ministra Rosa Weber. Ministra Rosa, queridíssima ministra Rosa Weber, é uma pessoa muito reservada, que vai a poucos eventos sociais e teve a gentileza de vir no casamento da aluna. E quando ela estava saindo cedo, da festa, eu fui até ela e perguntei: Rosa, foi tudo bem? Correu tudo bem? Foi bem tratada e tal? Ela disse: tudo ótimo, tudo ótimo. Só não consegui comer um docinho. Eu disse: como assim? Não, porque a atendente me disse que ainda não estava na hora. Eu disse: não, espera aí. Peguei a ministra Rosa pelo braço, fui até a mesa de doces, virei para a atendente e disse: essa aqui é a ministra Rosa Weber, presidente do Supremo Tribunal Federal. Ela gostaria de um docinho. E a moça disse: ainda não está na hora.